Boa noite, olá! Seja muito bem-vindo a essa live de hoje, que teremos a participação da professora Fabiana Firmino, do Pedagogia para Concurso. E vamos falar, na verdade, eu que vou sugar todo o conhecimento dela, né? Vou trazer perguntas sobre Vygotsky, Piaget e Vallon. Ela vai trazer os principais pontos sobre cada um desses autores, que são autores de bases psicológicas, abordam teorias do desenvolvimento, da aprendizagem, cai muito prova de concurso mesmo. Então já vão chegando, já fiquem à vontade. Boa noite, Ai, professora. Que boa alegria, que noite. prazer te receber aqui mais uma Ai, vez, né? Depois de um ano. eita! Gente, que alegria, a alegria é toda minha, Sara. Gosto muito de você, viu, do seu trabalho, da sua postura, do seu esforço também, né? Que a gente sabe, tanto que é difícil ser professor de conhecimentos pedagógicos hoje em dia. E agradeço muito, viu? Sempre que você quiser me convidar, estarei aqui. E muito, eu mando um abraço para sua filhinha também. O ano passado, né, eu vi que você passou. Foi o ano passado, né, que você passou por uma situação de saúde mais delicada. Eu fiquei Foi. acompanhando o tempo inteiro e fiquei fazendo orações aqui também para você. E aí, quando saiu, foi aquele alívio, né, para todo mundo. Inclusive, eu imagino para sua família, né? E aí, quando a Sara, deixa eu já falar aqui, quando a Sara me chamou para fazer é, essa live, né, eu falei assim, Sara, ultimamente, inclusive depois que eu vi você passando isso também, né? E a gente vê assim tanto que, primeiro que a gente tem que viver, né, o máximo que a gente conseguir dentro dessa positividade, energia boa, sabe, assim, dentro de muito otimismo, porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito passageiro. E aí eu falei para ela que eu não estava fazendo live com ninguém em relação assim, ai, hoje eu tenho que ficar no escritório até mais tarde para poder fazer live com não sei o quê, para poder agradar, né? Porque eu tinha esse sentimento de sempre estar agradando todo mundo, senão as pessoas iam achar que eu era metida. E aí depois eu falei assim, quer saber? Não posso, porque minha vida tá muito corrida, eu tenho um bebê agora, e aí o meu horário é exatamente esse, eu já me programo a semana toda. E aí eu falei pra você, né? E aí quando você me chamou, eu falei, não, a Sara é outra coisa, porque gosto muito de você. Mas, assim, a gente passa por muitas reflexões, né? E é muito importante a gente sempre lembrar isso. E falar para os nossos alunos também, que os alunos não, assim, é tanta coisa acontecendo, e também aquela ânsia de passar no concurso, né, querer o material, o conteúdo. Então, assim, muitos não sabem o que a gente passa nos bastidores para a gente conseguir, né, oferecer o melhor para os alunos. E a Sara vem fazendo isso muito bem, né, com seus cursos que eu venho acompanhando, suas postagens. Gente, as dicas dela, né, quem está aqui me seguindo e não conhece a professora Sara, né, Sara Filpo, depois procurem lá, tá bom? Lá no seguindo. As dicas que ela tem colocado. Hoje eu vi uma de... Foi hoje que você postou de balão? Ai, Foi um nem dia que você sei. Eu vou postou. tudo programado, que nossa vida é uma loucura. Eu Isso, faço. programar. Aí eu, que bacana, isso aqui o aluno precisa bastante. É tão bom quando a gente vê assim que tipo, a Piaget gente vai ontem. ajudar o aluno, né? Acho que isso é fundamental. Poxa, eu fico até sem palavras, assim. Imagina! Ai, primeiro eu vou dizer, né, que na verdade eu sou sua fã. Quando eu entrei Meu nesse Deus, olha lá, concurso, vou falar gente. mais uma vez, falei já na outra Ah, live, quando eu entrei nesse seja mundo de bem-vindo. concurso, você sempre foi minha maior referência, admiro muito seu Que trabalho, gosto muito de você maravilha. como pessoa, então assim, é Que bom. totalmente 100% recíproco. Fabi, Deixa eu vamos tirar o óculos. começar as Vamos, perguntinhas? Estou com aqui tudo vamos. aberto. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu vou ter Ah, assim, né? Se apresente, se fale um pouco da sua trajetória, mas é difícil a gente não te aham, conhecer, né? Mas vamos aqui, né, adentrar nesse. Quem é a aham. Fabiana? Quem é a Fabi por trás Eita. aí das câmeras? Meu Deus. Não, e a gente que é mãe, assim, recente, né, a gente fica emocionada com qualquer coisa. Não sei se depois fica, mas eu choro com tudo. Só de você falar, quem é a Fabiana? Já dá uma, oh meu Deus. Que eu vejo assim agora, ó. Tem tantas pessoas ali com a gente que eu não tô enxergando agora, mas assim, na quinta-feira, à noite, né?
os professores que estão trabalhando, saíram das escolas, do trabalho, da coordenação, e aí para poder ouvir a gente, né? Assim, para mim, é um sonho realizado mesmo, sabe? E, assim, para quem não me conhece, né? Eu sou professora Fabiana Filhinho, de Conhecimentos Pedagógicos, e eu comecei já faz muito tempo. E, assim, dentro da minha trajetória, assim como a trajetória de muitas mulheres, né, mulheres negras no nosso país. Então, a minha trajetória é traçada com muitas histórias, né? Histórias de preconceito, histórias de não ter as mesmas oportunidades, né, que todos ao meu redor, as minhas amigas. E, enfim, e eu venho de uma família muito humilde, né, onde minha mãe ela teve que se virar para poder, né, cuidar da gente, nós três, porque nós perdemos o nosso pai de uma forma muito trágica, né? E de uma forma súbita, né? Foi um acidente de carro, então, do dia para a noite, minha mãe não trabalhava, né? Porque ele sustentava a nossa família. E do dia para a noite, minha mãe teve que se virar. E aí ela limpava as casas, né? Das pessoas, e eu ia junto, que eu era menorzinha, e ficava ali quietinha, né? E eu nunca vi assim minha mãe reclamando, sabe? E assim, isso eu acho que veio assim internalizado assim comigo desde pequena, sabe? Assim, e quando eu vejo na Bíblia, né? Cada vez mais eu tô conectada com a Bíblia de uns tempos desde 2011 para cá. E sempre fala em tudo dai graças, em tudo dai graças. E eu levo isso assim muito a sério, sabe? Tudo que está acontecendo, você tem que agradecer. E aí eu percebi desde a minha mãe, né, já vem disso, e muito batalhadora. Ela não tem uma escolaridade, né, assim, ela parou lá na quinta série na EJA, né, quarta série, para poder me ajudar nos meus estudos, porque é algo também que eu falo, porque hoje em dia, gente, às vezes a gente conhece professores aqui na internet, de cursinhos, professores são shows, né? Dão shows nas aulas. E esses professores, ou às vezes um que tem mestrado ou doutorado, muitas vezes algum desses profissionais se sentem assim, superior ao aluno ou alguém. E isso me irrita tanto. E quando a gente mostra alguma fraqueza, né, quem se sente assim superior, aí é que acha, né, que aquilo é ótimo, que a pessoa é superior. E aí, então, assim, desde sempre eu compartilho aqui com os meus alunos que eu tive dificuldade para conseguir, né, continuar a educação básica. Eu tinha dificuldade mesmo de compreender os conteúdos. E como minha mãe não tinha escolaridade, não tinha ninguém para fazer o dever de casa comigo, né, mas ela foi no EJA à noite. Então, assim, foi muita luta, né? Muito humilde mesmo, minha família. E aí, com muita luta, eu fui vencendo dentro dessa perspectiva de batalhar. Batalhar, assim, por você, sabe? Então, quando eu terminei o ensino médio, né? A maioria das minhas amigas arrumaram um emprego no shopping. Eu queria muito um emprego. Meu sonho era ter um emprego, porque minha mãe não tinha dinheiro absolutamente para nada, né? Então, eu queria muito emprego. Eu distribuí currículo em tudo quanto é lugar e não ia. Então, assim, tem aquele padrão, né, para poder estar trabalhando no shopping, na empresa grande, né, alguém, um colega indica alguém porque conhece. E eu não tinha nada disso, né? Não tinha quem conhecia alguém importante, não tinha o padrão para poder trabalhar em loja. Aquilo foi cada vez mais, mas só que eu queria muito trabalhar, porque a gente era muito humilde, tinha muita necessidade, né, de ter minhas coisas, não tinha, né, nada. Então, dentro dessa perspectiva de luta, né, eu fui estudando, né, e aí eu vou encurtar um pouco, e aí eu passei na UNB, porque nem com bolsa de 90% minha mãe teria condição de pagar uma faculdade particular para mim. Então, consegui vencer e passar na UNB. E aí, olha, não é o que indica, não é padrão, eu que vou fazer. É eu que faço por mim. Então, é isso que eu vou levar para minha vida. Então, eu quero ser isso, eu vou fazer por mim. Ah, eu posso ser isso. Então, quando um professor, como eu falo, né, se sente melhor, né? Ele estudou um conteúdo e passou ali, às vezes ele lê uma vez. Eu leio 15, mas eu cheguei no mesmo entendimento dele e vou passar também. Mesmo que para mim demore um pouco, mesmo que para mim tenha mais dificuldade, eu, né, internalizei isso. Todo mundo é capaz de vencer, né? E a minha trajetória
ela vem nesse sentido de muita batalha e muito otimismo, sabe? E não desistir. E toda oportunidade que eu tinha, eu não deixava passar. Então, claro que nem tudo deu certo, né? Vários projetos não deram certo, uma coisa que não dá certo, mas é igual passar no concurso, né? É insistência, é dedicar, é muita disciplina, enfim. E aí, quando passei na Secretaria de Educação, também estudando, né? E, finalmente, eu comecei a trabalhar como professora de conhecimentos pedagógicos numa grande empresa que nós temos aqui no país. E que eu amava trabalhar lá. Eu amava, amava. Acho que eu sei qual que é. É. Enfim, Já eu encontrei amava os trabalhar. materiais, já com seu nome lá, professora Já, né? Fabiana. Então, Por que eu pensei? e eu acho que Mas, enfim. a nossa conversa hoje tem muito a ver com o que eu passei. Vou colocar o óculos logo, gente, porque não tá dando. Então, assim, nossa conversa hoje com essa questão de tudo que eu passei tem muito a ver com essa parte de aprendizagem. É tão bacana isso. Mas, enfim, aí eu estou aqui hoje, gente. E agora eu estou no Pedagogia para Concurso. Vai fazer 4 anos. São 4 anos, assim, nossa, muito... É uma gratidão tão grande que eu não sabia que eu iria passar por isso, sabe? Eu me arrepio aqui. De, tipo, todo dia chegar nossa, que legal! Nossa, o aluno fez isso, o aluno lá. Todo dia aluno passa, todo dia aluno me manda áudio, agradecendo, aluno mandando chorando. Hoje a menina mandou um áudio chorando do material que ela recebeu, que a gente mandou por e-mail, porque ela mandou uma mensagem para mim falando assim que ela não tinha condições de comprar o curso, né? Ela conseguiu meu livro, mas não tinha, aí ela falou que o marido dela pagou. Nossa. Aí eu lembrei em 2014, assim que eu tinha conhecido o meu marido, né? A gente namorava, e aí eu trabalhava na escola particular, o dinheiro contadinho e tal, não tinha dinheiro para poder comprar o livro História das Ideias Pedagógicas de Gadotti. Era R$ 70. E aí o meu marido, na época, namorado, comprou para mim. E quando ela falou isso, aí eu peguei, nossa, tá, vamos pegar o endereço, vamos no correio, mandando. Aí ela recebeu hoje, ela me mandou chorando. Não consigo mostrar 1/3 do que eu passo aqui na empresa. É impressionante. Eu não consigo mostrar nos stories porque é o tempo inteiro. Então, assim, é algo assim surreal mesmo para mim, sabe? É uma emoção muito grande isso que eu estou vivendo. E agradeço demais todos os meus alunos que me acompanham. Ah, que lindo, toda a sua história, sua trajetória. Ah, que bom. Só uma dúvida. O Pedagogia para Concurso, ele é seu? Não. Pedagogia para Concurso, os meninos me chamaram para a gente fazer esse projeto, né, que hoje eu tenho, é o lugar que eu me dedico 100%, onde, nossa, é muita emoção que eu passo, que é a sala pedagógica. Então, eu tenho esse produto, né, com os meninos da sala pedagógica, que é um ambiente de estudos, e onde eu me dedico total, né, para fazer tudo para os nossos alunos, trilhas, responder a todos os dias, tem muitas mensagens, dúvidas de conhecimentos pedagógicos, e a gente está lá respondendo, atendendo os alunos, né, e em 2018, né, os meninos me chamaram, né, para ver se queria fazer esse projeto belíssimo que é hoje, né, o nosso trabalho junto a esse produto que é a sala pedagógica. Então é isso. Vamos lá. Piaget, Vygotsky e Vallon são autores muito cobrados em concurso. Professor, o que eles representam para a educação brasileira? Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre esses autores, tá bom? Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Chamam de tríade. A tríade da psicologia da educação, né? Esses 3 autores, eles contribuíram de uma forma muito, muito significativa para a nossa educação, né, como um todo, de uma forma geral. Hoje, muito do que a gente vê nos nossos documentos oficiais, com certeza já vem, né, dos estudos desses 3 autores. Então, assim, é fundamental a gente poder entender bem as teorias, os estudos deles, e entender de forma clara também, né, essa ideia pertence a esse, essa ideia pertence àquele, para a gente não confundir na hora da prova. Mas é importante a gente também entender, quando a gente estuda, né, a fundo esses autores, a gente tem ali aquela compreensão de uma forma mais completa sobre o desenvolvimento como um todo.
né? Hoje, eu como mãe, eu estou passando por momentos que eu não imaginava que eu iria passar. E se trata justamente sobre essa parte de desenvolvimento, né? E aprendizagem. E aí hoje eu estou aprendendo mais ainda na prática com esses autores, estudando cada vez mais, né? Algo que eu já estudava antes, e aplicando muito na minha prática. E tem coisa que acontece no meu dia a dia, né? Que eu tô lá, às vezes, tomando café, comendo, acontece isso, opa, nossa, Piaget falava isso mesmo. É isso, né? Porque é muito diferente a gente ver a teoria, né? E a gente viver na prática, é muito diferente. E aí, só assim, agora, depois de mãe, eu percebi o tanto que é importante, por exemplo, a Universidade de Brasília, que é uma das melhores do país, não me deu essa oportunidade de me explicar na prática mesmo, sabe? Sobre esse desenvolvimento. Então, isso é muito importante mesmo, a contribuição desses autores. Maravilha! E agora vamos entrar onde o pessoal já está tudo voando as unhas para saber. Vamos lá. Quais autores que abordam esses estudiosos, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, são os mais cobrados em editais para concursos? Sim. Olha, nós temos um autor, Lataille. Sempre esse nome, né, sempre já era muito assim conhecido em relação a essa parte de psicologia, né? Tem um livro que, se você digitar no Google, Piaget, Vygotsky, Vallon, vai aparecer um livro com o nome deles três de uma forma colorida, né? Esse é um dos primeiros livros que vai aparecer ali no Google. E é justamente, né, desses autores. Lataille. Você tem ele aí, Sara? Esse é muito... Não, esse aqui? Isso, esse aí. Tenho. E aí, as contribuições... Escola Esse hoje. livro... Ah, que bom. É muito importante, é uma indicação, tá? Tem também esse aqui, Psicologia da Aprendizagem, que eu tenho aqui comigo. Esse também fala sobre todos de uma forma geral, inclusive Gardner, né? Falando ali das teorias. E vai falar também, né, a respeito desse processo de desenvolvimento, né, na psicologia da educação. Psicologia da aprendizagem. Gente, depois nós vamos colocar nos stories, eu vou colocar escrito, tá? O nome do autor, o nome do livro, para ficar mais fácil para vocês e a gente poder também contribuir de uma forma mais significativa aqui na live, né? Porque se a gente for parar para poder anotar, a gente vai perder mais tempo ainda. Mas é importante só para a gente contextualizar. Esses dois livros, ó, já tira o print aí. Livros são fundamentais. E também Carrara e Tereza Cristina são autores também que vão falar sobre essa parte da psicologia da educação e que as ideias apresentadas nesses livros desses autores, elas são muito cobradas pelas provas, tá bom? Que bacana. O que o concurseiro precisa saber sobre a teoria nosso querido Vygotsky, que a gente fala tanto, a gente, né, não tem como de trabalhar desenvolvimento infantil, educação infantil, ensino fundamental, hoje em dia, sem compreender, sem utilizar os conhecimentos de Vygotsky. Olha, o Vygotsky é importante assim, o aluno, né, que está estudando, ele precisa entender a essência, né, do contexto em que esse autor coloca como que acontece esse desenvolvimento, tá bom? Gente, vocês estão colocando, tira prints dos livros, depois a gente vai respondendo ali, tá? Mas até mesmo para a gente ter uma sequência aqui, a gente vai engatar agora, né, nas informações, e depois... Desativar até um pouquinho os comentários aqui, só para focar no... Então, assim, esse autor, ele primeiro contribuiu muito, e Vygotsky, né? Assim, se você for ler muito bem a trajetória dele, você vai perceber que ele assim, eu considero, né, um gênio, né? Ele escreveu mais de 200 artigos científicos e ele morreu muito cedo, né? Que isso é uma pena, né? Ele morreu cedo e, assim, a questão do que ele contribuiu em relação a descobrir a aprendizagem através das interações, né, que ela vai acontecer por meio dessas interações, isso é muito importante para o que nós temos hoje mesmo em relação ao desenvolvimento humano, né, ao desenvolvimento do ser humano como um todo. E aí isso influencia em basicamente os nossos documentos norteadores e outros documentos também que vão tratar
sobre esse desenvolvimento. Então, para Vygotsky, a aprendizagem ela vai acontecer, né, por meio das interações. Então, essa interação, eu aprendo sim, né, com essa interação, e esse meio, esse contexto em que eu estou inserido, isso vai ajudar e contribuir no meu aprendizado, tá? Agora, tem um ponto, né, que é muito importante, muito falado em relação a esse autor, que o aluno não pode ir para a prova sem saber, que é a ZDP, né? Já ouviu falar em Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Pode colocar os comentários aí, Sara, que aí a gente só não vai dar... Isso. Zona de Desenvolvimento Proximal, ó. Gente... Algo importante. O que acontece com as bancas de concurso, né? Quando elas vão abordar Vygotsky, elas sempre vão tratar, né, da ZDP. E isso é independente de qualquer banca, né? Todas as bancas vão falar sobre isso. Então, assim, vamos contextualizar aqui, tentar trazer isso aqui na prática, que eu nunca fiz isso, tá? Em concurso. Tá? A primeira vez que nós vamos colocar aqui, né, de uma forma prática e objetiva para o aluno entender, tá? Vamos imaginar aqui a seguinte situação, e vocês vão imaginar comigo. Tem uma criança, né, um aluno, que vem, né, aqui com a gente. A criança, né, tem ali a sua faixa etária ali na pré-escola, e ela vem super irritada porque não consegue abrir, né, uma barrinha, né, de chocolate, tá? Essa daqui não é de chocolate porque eu estou de dieta. Isso aqui só tem 60 calorias, 57 calorias, né? Eu precisava, que pena. Mas ok. Eu imagino um chocolate branco. Eu tô morrendo de vontade de comer chocolate branco, a gente vai fazer. E aí a criança vem irritada, querendo abrir. Sabe quando você pega assim aquele negócio de ketchup e maionese? Aquilo que é difícil de abrir, né? Alguns. Aí a criança fica aqui, ó, tentando abrir, porque ela quer comer o chocolate, ela não consegue, porque ela não consegue abrir ainda a embalagem. Aí ela tenta por aqui e nada, sabe? E tenta e rasga e ela vem irritada. Quando ela chega aqui, ela vem irritada, já no drama, chorando, sabe? Irritada e pede, né, ajuda pra gente poder abrir. Então, só que ela pede pra abrir. E aí, esse é um exemplo, tá bom? Dessa situação, desse nível. O nível que a criança está, né, nesse caso aqui, é o real. O que está acontecendo nesse momento? Né, que a gente chama de NDR. Isso aqui eu lembro da Sara, porque quando eu fiz uma live com ela, ela trouxe para mim cartazes e plaquinhas, então eu quis fazer igualzinho. Então, a criança, nesse momento, gente, ela encontra nesse nível aqui, tá? Que é o nível de desenvolvimento real, ou seja, o que realmente a criança consegue fazer, né? Então, a criança tem ali um momento, né? Tem aquela parte em que ela tem a aprendizagem, o conhecimento dela, e é o nível que ela tá. Esse é o real. Por isso que chama, né, nível de desenvolvimento real. O que a criança consegue fazer, que é isso, né? Ela consegue manipular, ela consegue tentar rasgar, mas ela não está conseguindo abrir, né? Aqui no caso, a barra de chocolate. E ela usa o drama, a situação, ela sabe que o choro vai chamar a atenção, né? O drama, a situação de birra, né? Também, talvez, ela usa disso para conseguir já convencer, né, a pessoa de quem vai ajudar, de quem ela procura ajuda. Então, esse é o nível real que ela está. E aí, vamos supor que eu, como professora, né, eu vou fazer essa mediação. E aí eu vou pegar e vou mostrar aqui, ó, aqui nesse cantinho, né, lá onde todos têm biscoitos e tudo, tá escrito assim, abra aqui, né, ou rasgue aqui, né, tá escrito aqui. E aí eu vou mostrar para a criança, né, olha, aqui tá escrito rasgue aqui, a criança não sabe ler ainda. Mas, dentro desse rasgue aqui, tem sempre um pontinho assim, só uma coisinha, né, que tá aberto assim, que é para facilitar nos pacotes de biscoito e barras, né? Então, eu vou mostrar para ela que aqui está falando rasgue aqui, e eu vou mostrar esse pontinho para ela inicial. E aí ela vai entender, ela não sabe ler, mas ela vai entender que aquele pontinho é a base. Então, ela vai, né, naquele momento, rasgar, né, e ter ali o que ela queria, que seria, né, a embalagem aberta, tá? Então, isso aqui que eu fiz se chama a zona de desenvolvimento potencial, né? O que a criança sabe fazer sozinha e o que ela sabe fazer com a ajuda do outro, né? Na verdade, eu não abri para ela, porque seria muito fácil eu fazer por ela, mas eu não vou fazer por ela.
eu vou ajudar, né? É o potencial que a criança consegue fazer com a ajuda do outro, tá? Então, esta questão, essa linha aqui que fica aqui no meio, que é justamente essa atuação do professor, né, é o que nós chamamos de zona de desenvolvimento proximal. E por quê? Porque é a distância, né, entre o que a criança sabe fazer sozinha e o que a criança sabe fazer com a ajuda do outro, né? Potencial, né? O que é real e o que é potencial, com o potencial que ela tem para poder fazer, executar com a ajuda de outro. A zona de desenvolvimento proximal é justamente esse processo aqui e é a linha em que o professor deve atuar, né, dentro da nossa educação, fazendo aqui as mediações necessárias para que a criança se desenvolva. Então, isso é fundamental o aluno entender para conseguir, né, levar isso para a prova de uma forma muito prática. Então, toda situação que o aluno conseguir visualizar esta situação que existe um potencial que pode ser explorado e existe o que a criança sabe fazer sozinha, esta linha, né, que é a ZDP, a famosa Zona de Desenvolvimento Proximal, é justamente essa distância e é onde o professor precisa atuar. Tá? Nossa, e cai muito, muito, muito mesmo em concurso. Muito. Seguindo. Próxima pergunta. Nossa, eu ia falar pergunta. Próxima pergunta. O que o concurseiro precisa saber agora sobre a teoria de Valon? Valon. Aí, interessante que aqui eu trouxe, né, um cartazinho pra gente também, tá? Gente, depois tudo eu vou mostrar nos stories, Nossa, tá? ela humilha. Vou tirar print, Gente, vou mostrar pra na live vocês. dela, eu trouxe os negócios que eu Gente. desenhei com caneta. Aí ela veio com o negócio todo colorido, maravilhoso, pra me humilhar. Então, ó, Valon, eu acho interessante, eu vou até tirar o óculos, sabe por quê, Sara? E aí eu vou fazer o link com as nossas histórias que a gente ficou falando da nossa vida de drama, como que foi até chegar aqui, que graças a Deus estamos agora aqui, né? Alguns alunos, começa. Não, gente, faz parte. E aí, isso aqui me lembra demais esse contexto do Valon, sabe por quê? Quando eu entrei na faculdade, né, na UNB, a gente estuda, né, os teóricos. E aí teve um momento que eu só lembro, gente, é algo muito esquisito, sempre fica só assim os flashes, né? A gente tinha um momento de estudar, a disciplina era psicologia, né, da educação, e a gente ia estudar sobre Piaget e Vygotsky. E aí a professora colocou a gente para poder estudar, né, ali o que seria cobrado desses dois autores, e a gente tinha que fazer um círculo, tinha que fazer o debate, e era obrigatório. E a professora só ia dar o ponto para quem participasse do debate, e de acordo com a ideia, né? Para analisar ali se o aluno conseguiu ler e entender, né, ali a situação. E aí eu faço muito essa relação com o Valon, porque o Valon, ele traz o seguinte, ele traz a questão da afetividade, né, dentro do seu processo de desenvolvimento. E quando ele traz isso, ele traz um novo olhar para o desenvolvimento do sujeito como um todo. Então, assim, para a criança, para o sujeito aprender, não é só tacar conteúdo, não é só conteúdo, não é só isso, pronto, de uma forma técnica. Quando ele levanta a questão de que existem outros fatores que fazem parte desse processo, isso deve ser levado em consideração, ele traz para nós essa contribuição real que a gente precisa ter hoje, que a gente luta muito hoje, né? Ainda dentro de um sistema que continua em muitos lugares engessado. Então, na UNB, o que aconteceu comigo? Eu era muito tímida, como eu sou até hoje. Eu era muito tímida, muito. Hoje, né, para fazer tudo, história é uma luta, né? E eu era muito tímida. E aí, sabe o que aconteceu? Quando era para fazer sobre isso, eu tinha dificuldade muito grande de falar, né, ali com todo mundo lá na faculdade. Então, o que eu fiz? Eu estudei esses dois autores, Piaget e Vygotsky, lá na UNB, e eu não lembrava absolutamente nada deles quando eu saí da faculdade. Porque eu estudei, só decorei a minha fala, e na hora aquele suor, aquele nervoso, tem que falar, senão eu não vou ganhar ponto. E aí eu falei, né, e pronto, passei, né, depois do processo e tudo. E aí eu, depois, quando eu fui agora, né, ser professor de conhecimentos pedagógicos, né, anos pra cá, que eu tive que estudar muito a fundo esses autores. E quando eu vi a ideia de Valon, eu falei assim, nossa, se aquela professora que me
da psicologia da aprendizagem, da disciplina, tivesse passado exatamente como é a proposta de valor, teria sido outra coisa. Porque não é só conteúdo, né? Existe sim o todo. E quando o Valon fala que a escola deve trabalhar no aluno, principalmente esse todo, né? Essa visão holística mesmo que ele fala que deve ter para o processo de ensino do aluno. Não é só uma parte. Então ele coloca aqui esses pontos fundamentais que quando a gente vai olhar, a criança é um ser que pensa, ela sente e ela age, né? Então eu lá na faculdade penso, sinto, né? E aí, nossa, eu sinto de uma forma. Eu vou me manifestar de outra forma. Nossa, gente, tem que trabalhar isso todo, né? De que adianta trabalhar só conteúdo pra gente decorar e depois não saber nem para nem que se trata, né? Por que não trabalhar isso na educação básica não tive, né? Infelizmente, que é esse todo. Hoje a proposta da BNCC traz isso e é muito importante trabalhar o todo na criança. Então, essas dificuldades que eu tive, também essa questão de poder se expressar e essa timidez, influenciou muito no processo de aprendizagem, né, que eu tive, levei, carreguei por muitos anos. Então, quando o Valon fala que a afetividade, né, a pessoa sente, aqui o movimento, né, a pessoa age, aqui a pessoa, né, sou eu, e a inteligência, né, o aluno pensa, significa que justamente ele não está falando só do cognitivo, né? Ele está falando de vários pontos. E é o que a gente chama hoje de trabalhar o todo dentro dessa perspectiva de trabalhar o integral. Então, quando o Valon coloca isso, ele traz um novo olhar, né, dentro dos estudos em relação à aprendizagem do sujeito. Então, isso, assim, para mim, é um ponto muito importante da teoria de Valon. Ele também, ele trata ali os estágios, né, de desenvolvimento, mas ele coloca, assim, essa questão de que esses estágios, né, eles vão acontecer com rupturas, né, diferente de Piaget, que ele fala, né, que isso vai acontecer de uma forma linear. E aí o Valon ele traz muito também esse respeito a esse ritmo, né, que é justamente assim a faixa etária, agora está preparado, né, para poder receber esses conhecimentos, né? E aí quando ele fala isso, a gente também tem a questão de que o sujeito como um todo, ele precisa estar preparado realmente para poder conseguir, né, para ter ali aquela consciência de poder trabalhar com o que está sendo, né, colocado. Então, esse ponto também eu acho importante. E quando o Valon ele fala disso, do papel da escola, porque antes você tinha que olhar o papel da escola é esse, né? Tacar conteúdo e tal. Quando ele traz isso e fala mesmo do papel da escola, aí é que isso me chama a atenção, porque se eu tivesse isso, né, na minha educação básica, eu teria trabalhado todo e não só se importado com conteúdo, né? Aprender a tabuada na minha época, decorar isso. Então, se eu tivesse tido essa oportunidade, né, o meu desenvolvimento teria sido outro. Então, isso é importante. Verdade. Eu fico ouvindo você falar, eu fico relacionando com o que eu percebo, que eu assisto, que eu vejo como pedagoga, acompanhando os professores, que essas coisas, essas percepções precisam ser trabalhadas com quem está dentro da educação e quem estuda para concurso que leve esse conteúdo, esse conhecimento para a prática, que faz total diferença. Verdade. Vamos lá, próxima perguntinha. Agora sim, chegamos ao tema do meu post de ontem aqui no Instagram sobre Piaget. Quais conhecimentos o concurseiro precisa ter sobre a teoria de Piaget? Olha, que interessante a gente agora tocar no assunto de Piaget, porque o aluno de concurso, vou até tirar aqui, ele, por exemplo, falou Piaget, a gente já lembra dos estágios de desenvolvimento, né? E acaba que isso também, a gente já faz essa simulação na própria faculdade, né? A gente já lembra direto desses estágios. E que isso é muito cobrado, né? Com certeza. Mas é importante também a gente ver um outro fator dentro dos concursos e dentro da teoria desse autor, que é também fundamental para o desenvolvimento. Então, assim, o Piaget, ele trouxe uma contribuição enorme, né, para a nossa educação e para a compreensão mesmo do desenvolvimento do sujeito. A teoria do Piaget, ela é muito completa.
Então, quando ele traça ali, né, todos os pontos, mapeando, né, o que está acontecendo ali com o desenvolvimento como um todo, ele traz muitas informações e que a gente precisa também detalhar isso, só levantar aqui, dentro quando a gente vai estudar para concurso, né? Olha, eu estudei essa parte, mas não é só essa parte de Piaget. Tem essa, tem aquela, né? Você vê isso nos nossos livros, né? E quando a gente fala dos jogos, da ludicidade, que a gente vai direto a esse autor, juntamente também com os outros, né? Vygotsky e Piaget, o brincar é fundamental. E esse brincar é onde vai trazer o desenvolvimento da criança como um todo. A criança, ela vai aprender brincando, né? E isso é um ponto principal, porque antes, gente, a criança só era tratada como um adulto em miniatura, né? Então, assim, não se tinha isso, esse olhar para poder entender, compreender e ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, quando esses autores colocaram, né, ali as suas ideias, os seus estudos, comprovando, isso virou totalmente ali, né, o jogo e totalmente a forma, né, da nossa própria sociedade conduzir o processo de ensino-aprendizagem, né? Eu falo como um todo. Então, assim, o Piaget, ele fala, né, que a criança ele vai se desenvolver também de acordo com esses estágios de desenvolvimento, né? Ele coloca 4: sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, né? Ele traz esses 4 estágios. Então, a criança, ela nasceu, ela está passando por um estágio ali de acordo com a sua maturação biológica. Então, nesse momento, ela está apta já a aprender isso, e ela vai passando por esses desenvolvimentos, né? Quando ela muda, né, de fase ali, de idade, aí ela já adquire outros conhecimentos por conta do seu desenvolvimento, né, biológico, e aí sim ela vai se desenvolvendo. Esses estágios, eles estarão de acordo com isso. Mas há um ponto também que eu acho muito importante, por conta dessa teoria, né, da aprendizagem de Piaget, que é completa, que é a questão da função simbólica. Isso eu acho fundamental o aluno compreender. Porque muitas vezes as bancas trazem isso e às vezes confunde o aluno no próprio enunciado, sendo que é algo muito simples, né? E assim, é mais simples para a gente que vem da educação infantil, né? A sua turma hoje é qual, Sara? Primeiro aninho, É o ensino transição aí, fundamental depois da 1. transição. Então, assim, eu fiquei muito tempo na educação infantil, mas o ensino fundamental 1 ainda trabalha muito com o lúdico, né, também. Eles estão Muito. chegando da educação infantil, né? E aí a função simbólica, o Piaget ele traz ali justamente esse universo que acontece dentro do imaginar, né? E essa função simbólica é justamente quando a criança faz esta associação, dando significado, né, ao que está acontecendo dentro das ações e dos objetos. Então, assim, eu trouxe aqui, ó, essa aqui é um brinquedo, né? Deixa eu ver, dá para ver melhor aqui. Então, assim, professor de educação infantil, vamos entrar no clima, tá? Eu Rapidinho, por muito tempo. Fabi, Então, que assim, Fabi, você só ler aqui o comentário da Mara. A Mara é a Rose, minha amiga professora que eu falei, que tá acompanhando aqui. É bacana que tem meus colegas, né? Mara é minha amiga, que também me acompanha aqui no Instagram. Morro de vergonha, tá? Sou muito tímida. Não parece não, mas e eu eu, sou. Aí ela e botou eu. aqui, o professor de e eu, você fala que não sei nada de timidez aí, não. Nossa, muito tímida. A gente tem que, a gente é obrigado, não é que é obrigar, a gente tem que gravar vídeo, aparecer, e aí a gente acaba tentando superar, né? Aí ela falou aqui, ó, o professor Diara, que também fez pedagogia, consegue trabalhar essas questões, a questão da afetividade que você estava falando. O professor Uhum. Diária, que também tem pedagogia, tem um enorme diferencial no aprendizado do estudante. Isso é verdade, que a Mara é professora de arte, mas ela também tem formação em pedagogia, então, assim, tem um olhar pedagógico, olhar Ah, da legal. afetividade, do desenvolvimento, esse olhar diferencial, porque eu estava comentando, né, como que às vezes, na prática, muitos professores ainda nos dias de hoje focam 100% no conteúdo, no conteúdo, no conteúdo Uhum. e deixa essa parte da interação de lado. Isso. Botou aqui, ó, sua salada já está pronta. É que a gente almoça junto e aí eu não sei Ah, fazer a direita. Ela já leva a porção maior de salada, aí eu vou lá sim. e roubo um pouquinho. Mas vai lá, Nossa. continua.
Ai, que bacana. Então, a questão da função simbólica, né? Ele traz isso dentro dos jogos, das brincadeiras. E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. E hoje, eu como mãe, né, eu fiquei anos no maternal, gente. Mas agora, como mãe, eu percebo todas essas ações e a importância disso na prática, para o desenvolvimento mesmo da criança, sabe? Você poder estimular, você poder mediar. E o professor, ele tem que entender esse papel, né? Ele não está ali para poder dar a resposta para o aluno, poder acabar logo, poder ali estar no seu tempo, sem paciência, ou estar cansado hoje. Não, a criança tem todo o gás, ela está ali pronta para aprender, ela tem ali todos esses estímulos que devem ser ali, né, trabalhados, e o professor ele deve atuar dentro dessa perspectiva, porque isso também acaba atrapalhando muitas vezes esse desenvolvimento, a postura, né, do profissional da educação, infelizmente. Mas o Piaget ele traz isso, e quando a gente fala isso dentro da questão dos jogos, né, a função simbólica, a gente consegue ver que quando a gente trabalha, o que é a função simbólica, gente? É justamente dar, né, ali significado ali ao que está acontecendo. Em outras palavras, muita gente chama do famoso faz de conta, né, para a gente poder fazer a associação completa, né? Então, assim, você utiliza elementos e você vai instigar, vai trabalhar, vai estimular essa imaginação. E isso, quando fala função simbólica, retrata muito a realidade, né? Que esta aqui também é uma das funções, é retratar justamente a realidade. E quando eu estou retratando a minha realidade, eu estou também expandindo ali aquele raciocínio da criança, eu estou ajudando ela a poder desenvolver esse raciocínio, eu estou ajudando ela nesse desenvolvimento mental, e eu consigo ali trazer também todas as outras ações, como por exemplo, ela expressar as emoções dela, o que ela está sentindo, o que ela passa na realidade, né, no seu meio social. Então, isso é muito significativo para a gente, né? Então, quando a gente vê aqui professores de educação infantil, né, e a gente fala hora do brinquedo com a criança. Então, a gente deixa ali, né, apresenta os brinquedos para ela, e aí é importante sim fazer essa mediação, né? Não é colocar ali e deixar de qualquer jeito. Não, existe sim. Se o professor deixou, ele vai observar a interação daquela criança para dentro dessas informações ele atuar depois, né, construindo novos conhecimentos com essas crianças. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse brinquedo. Sara, você é professora de educação infantil. Como que a gente poderia trabalhar com esse brinquedo dentro da função simbólica, né, de Piaget, relacionando-se, retratando a questão da realidade, estimulando esse aluno a se desenvolver, né? O que a gente poderia fazer aqui? Você, como professor de educação infantil, você apresenta cores, né? Cores, Pode trabalhar quantidade, quantidades. Aqui tamanho, formas, pequeno, grande, né? pequeno, Maior, menor, mais grande, alto, mais baixo. alto, baixo, né? E é isso. E aí, o que é a dificuldade, né? É na UNB. Não é na UNB, né? Tá É que eu cansada, lembro, né, que mãe, tipo, tem, eu tive que tem correr a atrás licença, muito de né? tudo depois da faculdade, né? Aí na UNB fala isso, olha, vai trabalhar tamanhos, formas, cores e tal. Mas fala aí como é que é, né? Como é que é na prática, é isso que a gente quer saber, porque a gente Não sabe muito fala de mesmo. teórica da faculdade, Igual né? Então é alfabetização. isso. Como que alfabetiza? Ah, você vai Isso. descobrir na sua prática. Beleza, obrigado, tchau. Isso é que eu acho que é a dificuldade, sabe? E que as universidades tinham que trabalhar mais, né? Então, vamos supor que eu tenho esse brinquedo. Então, tudo isso eu vou trabalhar. Formas, cores, quantidades, tamanhos, tudo isso que eu estou vendo, né? Mas como que é ali dentro desse universo infantil um exemplo? Então, vamos aqui, eu e você, viu, Sara? Vamos tentar aqui estimular para a gente poder mostrar para o aluno como que é esse trabalho com a função simbólica que Piaget trouxe para nós, né? Então, eu estou aqui, sentei com o aluno e falo, olha, nossa, uma torre, mas que linda essa torre. Gente, quais as cores que tem nessa torre? Nós temos as cores azul, roxo, laranja, verde, vermelho, rosa, rosa claro. E olha aqui, essa menininha, ela tá sorrindo ou ela tá triste? Qual que é o sentimento dela, gente?
Ela tá sorrindo ou ela tá triste? Ela tá Tá feliz? sorrindo. Ah, ela tá muito feliz, né? Vocês estão felizes hoje? Ah, sim, eu também tô muito feliz, né, gente? Nosso dia de hoje tá nublado ou tá ensolarado? Ensolarado, olha, aqui também lembra o nosso sol, né? Parece muito com o sol, que bacana. Então vamos passear, já que nosso dia está ensolarado? Vamos? Vamos então, vou pegar aqui, ó. A roda do ônibus vai rodando, vai rodando, vai rodando. A roda do ônibus vai rodando pela cidade. Paramos! No semáforo vermelho, viu? Vermelho é pare. Ah, que bacana. E olha esse prédio. Quantos andares tem esse prédio? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, parece com o prédio do Joãozinho. Sara, você mora em prédio ou em casa? É um prédio familiar. Prédio familiar, então parece com o seu prédio também, né? Eu moro em casa. Que bacana. Então tem 5 andares. Ai, gente, tô cansada. Vamos então andar. Vamos lá na confeitaria? Vamos Não, parar desse na jeito não. padaria? Vamos parar na padaria, Sara? Parou. Jogo simbólico. Biscoito. Nossa, que delícia. O meu tá maravilhoso. É um donut. Você tá comendo também, Sara? Eu pensei em rosquinha, mas você tá com os pensamentos Uma meio... Tá rosquinha. fazendo dieta mesmo? A minha rosquinha, ela é de melancia. A sua é de quê, Sara? Parece de A tutti-frutti. minha... Que delícia! Mas tá gostoso. Tá gostoso demais. Vambora? Vamos. Mas eu vou voltar dirigindo, tá? Vamos. Vrum, vrum. Gente, olha ali na pista. Deixa eu ver. Era pra fazer um barulho de moto. É a moto. Parece um barulho de moto. Não! Eu peguei a bolinha. Tchau! Ai, que é um exemplo que o professor, né, pode trabalhar, né, dentro da questão da função simbólica, como, né, apresentou nosso querido Piaget. E quando você vai estudar mais a fundo, né, eles falam justamente dessa importância de, assim, igual, não precisa ter isso aqui colorido, lindo, maravilhoso e tal, né, caro, né, mas, por exemplo, um pedaço de madeira, isso acontece muito nos livros, né, sabe? Não sei se nesse daqui, não sei se você já leu esse, né, a função simbólica, um pedaço de madeira vira ali um barco, né, é um galho que vira ali algo para abanar, é Ai, isso que pode dar um servir exemplo? Posso para... dar um exemplo de hoje? Ah, Eu venho trabalhando figuras geométricas, né? Isso eu não botei nos stories, não. Gente, eu levei os aham, meninos para sair da sala, né? Para encontrar objetos. O que a gente vê no nosso cotidiano, na nossa escola, que lembra figuras geométricas, né? Formas geométricas. aham, Aí eu fui lá para a quadra. Menina, você acredita? Que hum, os meninos, olha o triângulo, cadê o triângulo, gente? O triângulo era a sombra do, do gol. Era do gol? aham, Ah, sei lá, era de alguma coisa ali. Mas hum, o objeto em questão não tinha o hum, formato, mas a uhum. sombra. A Aí eles sombra tinha. identificaram na sombra o triângulo, gente. É Ai, incrível. que bacana. Pois é, e é justamente isso que a gente, assim, às vezes, o professor ele precisa ter todo esse conhecimento. Por exemplo, se ele não souber que essa função simbólica vai acarretar diretamente em todo o desenvolvimento do estudante, né, como todo, se ele não vivencia, se ele não imagina, se ele não fantasia, né, ele vai ter muita dificuldade de poder raciocinar depois algo muito rápido, fazer uma relação, poder entender, vivenciar, né? Às vezes ele não tem conhecimento daquilo, mas o colega está vivenciando, e isso é compartilhado dentro desse processo lúdico, dessa função simbólica, isso é fundamental, né? E quando o Piaget coloca isso, nesse processo de assimilação e acomodação, né, que ele fala, né, como um todo desenvolvimento, a assimilação é o momento, o processo de saída, não, de entrada, perdão, né, a assimilação é quando você tem ali esse processo de entrada, né, e a acomodação é quando você pega essa informação, né, com que você sabe que é a assimilação, e você transforma isso, né, dentro desses conhecimentos, e a saída, né,
que é a acomodação. Esse conhecimento vai sair transformado, ou seja, eu produzi um novo conhecimento. Então, você tem esse processo, né? Um outro exemplo aqui, uma criança que está aqui, né? Vamos supor, está aqui do lado, ele fala, quero tomar sorvete. E aí você olha, né, para ela, porque eu, nesse momento, como mãe, Sara, né, tenho meu bebê de 1 ano e 4 meses. E ele precisa muito ser trabalhado ainda no sensório, tá? Para ele conseguir fazer essa associação. Então, assim, ele precisa ser estimulado em relação a sentir, isso é todas as crianças, bebês, para conseguir entender, né, e se desenvolver e fazer as associações. Então, assim, você quer biscoito? Biscoito. Aí ele olha, ainda não sabe falar, né? Às vezes aponta, ou às vezes oito, biscoito, né? Que a gente fala assim. Então, ele está nesse processo que o sensorial é fundamental para ele conseguir assimilar. Mas a criança que já faz esse tipo de associação, por exemplo, na função simbólica, esse é um exemplo. Então, a criança fala, eu quero sorvete. Aí você olha para a criança pediu um sorvete, mas você não está tomando sorvete na frente dela, você não abriu a geladeira para poder lembrar do sorvete, você não passou ali na televisão morango, abacaxi, para ela pensar em sorvete de morango e abacaxi. Ou seja, quando ela falou isso, ela já fez a função simbólica dela. Ela já associou o que é um sorvete, a textura do sorvete, a sensação do sorvete. Ela já conseguiu ir assimilando, né? E fazendo esse processo. Então, ela não precisa desse sensorial para ser estimulada. Então, isso é importante o aluno entender. Maravilhosa. Todo mundo adorou sua explicação aqui. Que bom! Aqui, cadê o comentário aqui? A Monique, voltei à infância com essa aula da Fabi. Que bom! Franciele, como não aprender? Vanessa, que legal. Anívia, verdade. Sara e Fabiana juntas, show. Gente, obrigada pelo carinho. Nós duas juntas. Vamos lá. Agora, tendo em vista tudo que você já abordou aí de Piaget, de Vygotsky, Vallon, dê exemplos para quem nos assiste aqui de pegadinhas, né? Às vezes chama de peguinhas, que já caíram em questões de concurso sobre estes autores. Sim. Suas teorias. Deixa eu falar aqui de uma forma prática, tá? As bancas gostam muito de trocar os autores, colocar sempre estágios para Vygotsky. Isso acontece com todas as bancas. Então, o estágio tal, Vygotsky. Não, gente, o Vygotsky não fala sobre os estágios, tá? A questão do Vygotsky é essa que nós apresentamos em relação ao desenvolvimento através das interações e das brincadeiras. Um ponto também, tá? Que as bancas gostam de colocar, e eu trouxe aqui, ó. Só que aqui vai sair invertido, né? Porque eu, né, falei assim, já vou mostrar na prática como que a banca coloca aqui para você, né? Então, só rapidamente aqui, porque a gente estendeu o tempo, ó, aqui é uma questão da banca CESP, ela fala o seguinte, ó. De acordo com a teoria piagetiana, a assimilação e a acomodação são dois aspectos complementares do processo de construção do conhecimento. A criança assimila um objeto, acomoda um esquema, né? E nesse forma o esquema para que dê origem a outro esquema, né? Exatamente o que nós falamos aqui, tá bom? Questão correta a respeito do Piaget. Agora preste atenção aqui nessa outra, ó. Para Piaget, a aprendizagem é um processo de acomodação no qual a mente se mantém estática, né? Errado, né? Porque lógico que vai se transformar. Então, as bancas gostam de pegar as informações, assim, que são a essência dos estudos desses autores e muitas vezes colocar informações que, assim, sempre em relação a padronizar, homogêneo, estático, inflexível, tá? Então, sempre quando a banca colocar esses peguinhas, você já vai desconfiar da questão, tá bom? Isso aqui também ela gosta muito, elas, tá? E uma outra questão também que eu queria compartilhar, ó. Segundo Piaget, a aprendizagem independe do estágio de desenvolvimento mental da criança, né? Então, independe, gente? Não. A criança, ela vai depender, sim, né, desse desenvolvimento biológico, como eu falei. Então, ela vai se desenvolver por meio dos estágios. Então, não independe, e sim depende, né? Uma palavrinha, se você ler muito rápido, você acaba, né, deixando e acaba errando. Então, assim, as bancas gostam de colocar esses peguinhas de trocas, de palavrinhas que vão levar à padronização, a questão de não ser flexível, e também sempre associar estágios a Vygotsky para o aluno também errar. Esses 3 pontos aqui, as bancas, tá, colocam bastante.
Anotaram aí, gente? Tem que anotar as dicas, né? Não dá pra vir assistir e sair sem anotar nada. Ó, caneta, Isso. lápis na mão, papel, caderno, anota aí as dicas da professora. E já encaminhando para o nosso final. Nós vamos Poxa fazer mais vida, depois. Que eu gostei palavras muito. finais, professora. É. Pode Palavras falar. finais para quem nos assiste. Ah, Deixa aí suas palavras finais, a motivação. minha. Eu vi Pode muito. falar. Ai, olha só, Sara, eu Tinha gente acho que que botou aqui nos comentários, falando desanimado, que isso. perdeu o gás. Deixa suas Ó, palavras aí. eu acho isso, ó. Israel, tal, vai ficar gravado, muitas dicas, que bacana. Muita gente falando isso, né? Eu acho importante, gente, quando você receber um estímulo negativo, continue, né, no seu propósito. Eu acho que isso é o fundamental. Com tanta coisa assim que a gente passou, né, que eu passei na minha trajetória, se eu tivesse desistido, gente, seria muito ruim, porque hoje, para mim, é muito, muito gratificante poder fazer isso que eu faço hoje, ter isso que eu tenho. Então, quando eu estava na escola particular, né, eu amava. Infelizmente, nós temos uma desigualdade muito grande em relação à escola pública e particular no que diz respeito à estrutura, né, investimento. Então, na escola particular eu tinha só chegava, né, na segunda ao planejamento esse, tá? Ou precisar um pacote de massinha, disso, de canudo, não sei o que, e vinha ali, a gente trabalhava. Eu amava, né, o que eu fazia. Mas o dinheiro, né, claro, a gente não pode, né, fechar os olhos e não deixar de falar isso, né? A remuneração é muito ruim, né? Infelizmente, né, o nosso profissional da educação ainda é muito desvalorizado. Então, eu quis muito poder passar no concurso para eu conseguir pagar um plano de saúde para minha mãe, que era a minha meta, e conseguir ter um trabalho ali, um dinheiro a mais mesmo no mês, porque era muito contadinho. E aí, na escola pública, nós temos, sim, essa falta de investimento, né? E isso é muito ruim para o professor, mas mesmo assim, é o nosso dom, né? Ser professor é o nosso dom, é o nosso chamado, e que eu sou muito feliz sendo professora. Isso valeu muito a pena e vale muito a pena para mim. Então, se você tem uma meta, né? Olha, eu preciso ter um salário melhor, eu preciso ter uma estabilidade, eu tenho um filho agora para cuidar. Cada um tem ali o seu propósito, né? Tô dando aqui exemplo. Se você tem esse propósito, continue. Então, se você recebeu algo negativo, não vai passar. Só passa quem é isso. Não vai conseguir. É muito difícil. Gente, deixa isso pra lá e continue. Porque não vale a pena desistir. Não vale mesmo. E faça por você, tá? Você consegue, com muito esforço, dedicação, disciplina, você consegue. Não tem isso de, só consegue com um coaching, só consegue. Não, gente, todo mundo é capaz. Né? Ali, quando eu passei, minhas colegas de trabalho, todo mundo na mesma situação, todo mundo trabalhava o dia inteiro, né? A maioria tinha filhos, eu não tinha ainda, né? Mas é a realidade. Então, quando você coloca estas ações, dificuldades, você vê que, assim, gente, o aluno precisa de mais orientação, porque todo mundo é capaz, né? E nós não podemos deixar isso, deixar dentro da cabeça do nosso aluno concurseiro, né, nossos professores. Então, assim, se você tem esse sonho, vá em frente, continue, siga as nossas dicas, orientações, porque vai dar certo sim. É importante, né? Ter um Isso, de colocar. propósito, porque os dias difíceis eles vêm, sempre vão vir. E aí o Uhum. propósito, quando você tem um propósito forte, é aquele propósito que vai te manter firme Isso. naquela Uhum. caminhada, porque não é fácil. E quem vai colher Isso. os frutos é você, são vocês, somos nós. Então, assim, se você vai colher, você tem que plantar. Não adianta plantar plantar nada, achar que vai Uhum. vir, né? Não é É, dessa forma que as coisas acontecem. Quem dera se fosse. exatamente. Primeiro, Uhum. professora, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. É sempre um prazer estar com você aqui. Vai vir mais Oh. vezes. Obrigada Ai, que nos gente. assistiu até agora aqui, participou, interagiu aqui com a gente, aprendeu com a professora, com a gente. Isso. Grande Exato. beijo, ó. Grande abraço para Beijo. vocês. Que Deus abençoe seus Obrigada. estudos. E Gratidão, bora, né? gente. Bora Bora. lutar, bora correr atrás, que a vida não Vamos. para. Amanhã é cedão que eu vou acordar. Muita coisa e vamos lá.
E vambora, né? Não tem como parar. Isso. Grande Tchau, prof. abraço, beijo. Tchau, Sara. Beijo. Beijo, Tchau. alunos. Até mais. É.